Nós estamos falando de velocidade das reações. Mas quando uma reação ocorre? Para que uma reação ocorra, são necessárias pelo menos 3 condições. Quais são as 3 condições? Tem que existir afinidade química entre os reagentes. Eu preciso colocar para reagir substâncias que podem reagir entre si. Por exemplo, eu não posso querer fazer uma reação entre água e um óleo. Água e óleo não são miscíveis e também não reagem. Então eu preciso colocar coisas que possam reagir entre si. Segundo, há necessidade de que haja colisões ordenadas entre os reagentes. Então, se eu quero que o hidrogênio reaja com o cloro para formar o HCl, que é o ácido clorídrico, há necessidade de que o átomo de hidrogênio colida com o átomo de cloro para que produza o HCl. Então, as colisões necessitam ser ordenadas ou, como a prova chama, com orientação favorável ou ainda geometria favorável. Mas não adianta, moçada, ter os 2 primeiros itens se não tiver esse terceiro, reagentes com energia. Há necessidade dos 3 itens: afinidade química, colisões ordenadas e reagentes com um mínimo de energia para que a reação possa ocorrer. E essas condições têm nome na química, se chama teoria das colisões. E eu aproveito aqui para te lembrar uma coisa importante. Olha bem, pessoal, quanto maior for o número de colisões entre os reagentes, nós vamos ter maior velocidade, tá? Não esqueça desse pequeno detalhe. Quanto maior o número de colisões, maior a velocidade. E como que se chama a condição para a reação ocorrer? Teoria das colisões. Afinidade química, colisões ordenadas e reagentes com um mínimo de energia para que a reação ocorra. Bom, nós temos uma coisa muito importante chamada energia de ativação. O que é a energia de ativação? É a energia mínima e necessária que os reagentes devem possuir para poder reagir. Mínima. Se os reagentes não tiverem esse valor mínimo, a reação não ocorre. Digamos que numa determinada reação seja necessário 30 quilocalorias de energia. Se os reagentes só tiverem 29 quilocalorias, a reação não ocorre, porque está faltando 1 quilocaloria para atingir os 30 necessários para a reação ocorrer. Tá? Segundo item aqui, ó, necessária. Toda reação tem energia de ativação. Um valor grande, um valor pequeno, mas todas têm. E é graças à energia de ativação que os homens podem controlar as reações químicas. Senão, as reações químicas iriam ocorrer espontaneamente e nós não teríamos controle sobre as reações. Exemplo, quando a gente abre o registro do gás, o gás vaza, mas não queima. Agora,
quando eu abro o registro do gás e chego com um palitinho de fósforo aceso, imediatamente o gás começa a queimar. O que é o palitinho de fósforo aceso? A energia que faltava para que o gás que está vazando, tá certo, pudesse sofrer o processo de combustão. Então, esse palitinho de fósforo aceso é a energia que falta para os reagentes começar. Então, é a energia de ativação, tá? Nós temos aqui dois gráficos. Vamos, pessoal, com o primeiro gráfico. Então, eu tenho aqui A e B. A e B são os meus reagentes. Então, esse 50 aqui, ó, é a entalpia dos reagentes, o conteúdo de calor dos reagentes. E aqui, ó, eles reagem, se transformam nos produtos C e D. Então, esse 20 é a entalpia dos produtos, a quantidade de calor dos produtos, tá? Se eu olhar a diferença aqui entre os reagentes e os produtos, eu tenho o ΔH, a variação de entalpia. Como que a gente calcula a variação? O final menos o início. Final em química, os produtos. O início, os reagentes. Então, ó, 20 menos 50. Então, esse ΔH aqui deu igual a menos 30 quilocalorias. E, moçada, se o ΔH é negativo, significa que nós temos uma reação exotérmica, né? Exotérmica. Ó, tô comendo letra aqui, né? Ó, exotérmica, porque o ΔH é negativo. Ó, térmica, calor, exo para fora. Então, a reação está liberando esses 30 quilocalorias de energia ali, tá? Bom, mas aonde está a energia de ativação? Quem que precisa de energia para reagir? Os reagentes. Então, pessoal, eu tenho que pegar dos reagentes até o ápice da curva. Isto aqui é a energia de ativação. Só tem que ver quanto que dá aquela diferença ali, tá? Então, ó, daqui dos 50 até o 90 dá 40 quilocalorias de energia de ativação. Então, moçada, quanto que vale a energia mínima para que essa reação ocorra? 40 quilocalorias de energia. E aqui em cima, pessoal, no topo da curva, nós temos uma coisa chamada de complexo ativado. Em algumas provas, chamam de estado ativado. A mesma coisa, complexo ativado ou estado ativado, que é exatamente, gurizada, o topo. O complexo ativado, que é o topo aqui, ó, é o momento em que a reação inicia. Por que é o momento em que a reação inicia? Porque é o momento em que os reagentes conseguem o mínimo de energia para poder reagir. Que neste exemplo é quanto? 40 quilocalorias, tá? Complexo ativado, estado ativado. Então eu tenho os reagentes ali pronto para a reação ocorrer. Os reagentes com colisões ordenadas e com o mínimo de energia necessário para que a reação possa ocorrer, tá? Vamos dar uma olhada esse segundo gráfico aqui então. Ó, X e Y são os reagentes. Então esse 30
é a entalpia dos reagentes. Quanto de calor os reagentes possuem. X e Y reagem e se transformam nos produtos W e Z. Então, esses aqui, ó, são os produtos. Então, este 40 aqui, que está alinhado com os produtos, é a entalpia dos produtos, tá? E a diferença aqui, pessoal, é para nós o ΔH. Quanto que dá aquele ΔH? Lembrando que variação é o final menos o início. Então, o final é 40 e o início é 30. 40 menos 30, temos um ΔH aqui igual a mais 10 quilocalorias. Se o ΔH é positivo, significa que eu tenho uma reação endotérmica. O que é uma reação endotérmica? É uma reação que, quando ocorre, absorve calor. Lembra que térmica é calor e endo significa dentro. Então, o calor vai para dentro da reação química. Tá, e a energia de ativação? Quanto que vale? Quem precisa de energia para reagir? Os meus reagentes. Então, eu tenho que pegar, ó, dos reagentes, que é o X e o Y, e ir até o topo da curva. Então, quanto que deu isto aí? Ó, eu vou sair de 30 e vou ir até o 90. Isto deu igual a 60. 60 quilocalorias é, gurizada, o mínimo de energia que a reação precisa para acontecer, tá? Como se chama o topo da curva? Se chama de complexo ativado ou estado ativado, que é o momento em que a reação inicia. Por que a reação só inicia aqui no topo? Porque é o momento em que os reagentes conseguiram o mínimo de energia para reagir. Neste exemplo, quanto que é o mínimo? 60 quilocalorias, tá? Então, que conclusão a gente chega, pessoal? Que quanto maior for a energia de ativação, mais difícil é para os reagentes reagir. Porque os reagentes precisam dessa energia para que a reação ocorra. Então, meus lindos, ó, quanto maior a energia de ativação, mais demorada é a reação. Então, menor a velocidade. Quanto maior a energia de ativação, menor a velocidade. Se lá na prova me dessem só esses dois gráficos e nenhuma informação a mais e me perguntassem qual das duas reações ocorre mais rapidamente, tu ia responder o quê? Esta aqui. Por que tu ia dizer esta aqui? Porque esta aqui só precisa de 40 quilocalorias para que a reação ocorra, enquanto que esta aqui precisa de quanto? 60 quilocalorias para a reação ocorrer. Quanto maior a energia de ativação, mais difícil é para os reagentes conseguir essa energia, fazendo com que a reação ocorra mais o que, moçada? Lentamente, tá? Agora, meus lindos, vamos passar a falar da lei da ação das massas de Guldberg-Weiss. Essa velocidade, ela vai calcular, tá certo, essa equação, a velocidade instantânea. Porque a gente viu anteriormente a velocidade média, que é aquela que a gente pegava a variação da quantidade em módulo
pela variação do tempo. Então, isto era a velocidade média. Agora, nós vamos poder calcular a velocidade da reação naquele exato momento, tá certo? Velocidade, então, instantânea ali. Daí, moçada, chegou-se à seguinte conclusão, o Guberg Weiss, que a velocidade é diretamente proporcional à concentração molar dos reagentes elevado na sua ordem, tá certo? O expoente aqui, então, se chama ordem. O que é mesmo o colchete? Concentração. Que tipo de concentração? A molar. Aquela dada em mol por litro. E o que tu observa olhando para a equação da ação das massas? Que quanto maior for a concentração do reagente, maior é a velocidade. Então, quanto mais reagente eu tiver, maior a sua concentração e maior a velocidade, tá certo? Aumentou a concentração do reagente, aumentou a sua velocidade aí, tá? Então, moçada, quero chamar a atenção de vocês que nesta fórmula, tá certo? Vai aqui dentro do colchete cada reagente que tu tiver. Um colchetezinho para cada reagente, tá? E só entra reagentes que forem aquosos ou gasosos. O que isso significa? Que reagentes sólidos não entram, tá certo? Só vale para gasosos e aquosos, não vale para o que? Sólidos, tá? O que é uma reação elementar, se a prova nos perguntar? Reação elementar é uma reação que ocorre numa única etapa, tá certo? Numa única etapa. Então, lá na questão, eles dizem que a reação ocorre numa única etapa, dizem que ela é elementar, ou só te dão aquela reaçãozinha ali para que tu calcule a velocidade aqui, tá? Então, nós temos um exemplo aqui, tá? 1 mol de N2 reage com 3 mol de H2 e forma 2 mol de NH3. Então, para esta reação, qual é a equação da velocidade? Então, ó, sempre vai ter, moçada, este K. Sempre vai ter este K. Este K não tem valor definido. Para cada reação é um valor diferente. Se tu precisar para fazer um cálculo, eles vão te fornecer o valor do K, tá certo? Daí eu tenho 2 reagentes, ó. Então, um colchete para cada reagente, ó. Um colchete para cada reagente. O primeiro reagente é o N2 e o segundo reagente é o H2. Tá, e agora, pessoal, só está faltando a ordem. Qual é a ordem do N2? Qual é a ordem do H2? Povo, a ordem é o coeficiente da reação. É só tu olhar o coeficiente. Ai, Boris, não me lembro mais o que é coeficiente. O balanceamento, pessoal. Né? O balanceamento é o coeficiente, que é a ordem aqui na equação da velocidade. Então, olha bem, qual é o coeficiente do nitrogênio? 1. Então, aqui, ó, tu tem o expoente 1, que é a ordem. Qual é o coeficiente do hidrogênio? 3. Então, aqui, ó, nós temos o expoente 3, que é a ordem. Então, o nitrogênio é de primeira ordem e o hidrogênio é de terceira ordem. Agora, meus lindos, se eu somar, olha bem,
se eu somar os expoentes, o que é que eu tenho com essa soma? 1 mais 3, 4. Então, a reação acaba sendo de quarta ordem. A reação é de quarta ordem. Soma os expoentes, tu tem a ordem da reação. Só o nitrogênio, primeira ordem. Só o hidrogênio, terceira ordem. Mas a reação toda é de quarta ordem. E quando a reação não é elementar? Bom, uma reação não elementar ocorre em várias etapas, tá? Então, veja o exemplo aqui. Então, lá no exercício, eles nos dizem que uma reação ocorre em duas etapas. A primeira etapa e a segunda etapa. Aqui está a primeira etapa, aqui está a segunda etapa, e se eu somar as duas, dá a global, a reação global, que é a soma das duas, tá? Daí, moçada, lá no exercício, eles vão perguntar qual a velocidade da reação global, desta aqui, ó, qual a velocidade da reação global. E aí, pessoal, tu tem que lembrar, tem que botar na cachola. Quando uma reação ocorre em etapas, a etapa lenta determina a velocidade. Ó, a velocidade é determinada pela etapa lenta. Boris, como é que eu vou saber qual é a etapa lenta? Assim como no meu exemplo, lá no exercício, também está escrito qual é a lenta. Se a reação tiver 3 etapas, somente uma é a lenta. E é dessa etapa lenta que tu vai retirar a equação da velocidade. Então, ó, vou na etapa lenta e vejo a equação da velocidade. Então, a velocidade é igual ao K, sempre tem o K. E daí, pessoal, um colchete para cada reagente. Então, ó, um colchete para o NO e um outro colchete para o H2. Ó, um para o NO, outro para a gurizada, o H2, tá? Qual é o coeficiente do NO? 2. Então, aqui, ó, expoente 2. Qual é o coeficiente do H2? Aqui, pessoal, ó, é 1, né? Então, aqui, o expoente é o quê? 1. Qual é a ordem do NO? Segunda ordem. Qual é a ordem do H2? Primeira ordem. E qual é a ordem da reação, pessoal? Qual é a ordem da reação? 2 mais 1. Então, é aquela exemplo ali, é de terceira ordem. Vamos lembrar? Quando a reação ocorrer em etapas, eles vão te pedir a velocidade da global. Da onde tu vai tirar a velocidade? Da etapa lenta. Como que eu sei qual é a etapa lenta? Está escrito no exercício. Então, ó, 2NO, NO ao quadrado. 1H2, H2 na 1 ali, tá? Agora, presta atenção num detalhe. Se a reação for elementar, ela ocorre numa única etapa, tá? Se ela ocorre numa única etapa, sempre os coeficientes da reação são iguais aos expoentes. Ó, os coeficientes são iguais aos expoentes, tá certo? Ó, coeficiente é igual à ordem, tá?
Lembre, pessoal, pelo amor de Deus, tá certo? Coeficiente é o número do balanceamento e a ordem é os expoentes, tá certo? Então, reação elementar, ó, 1 e 3. Aqui, ó, 1 e 3. Os coeficientes é igual os expoentes. A reação não é elementar, tá? Então, eles estão te pedindo a global, esta aqui, tá? Então, olha bem, tu tem 2NO e 2H2 aqui na global. Mas olha como é que ficou a equação da velocidade. O NO está ao quadrado, tá igual. E o H2 está na 1. Aqui estava, ó, na 2, mas ali está na 1. Então, pessoal, quando tu tiver uma reação não elementar, os coeficientes e a ordem, que é o expoente, sempre vão ser o que? Diferentes. E por que é diferente? Porque isto aqui sai da onde? Da etapa lenta. Pessoal, vamos corrigir a questão 12 do nosso livro como exemplo de um exercício, tá? Então, eles deram esta reação aqui para nós e querem saber quanto que vale o x nessa tabela, que é a velocidade, tá? Moçada, sempre que nos derem uma tabelinha como esta aqui, tu não pode pegar e achar a velocidade direto. Como assim direto? Ó, velocidade K, concentração do H2 ao quadrado, concentração do NO ao quadrado, tá? Então, ó, não pode fazer isso, tá? Sempre que tu tiver aquela tabelinha, tu precisa descobrir os expoentes aqui, ó. Se realmente é 2 ou não, tá? Como é que a gente vai fazer isto então, pessoal? Olha bem, a velocidade vai ser K, concentração de H2 na A, vezes a concentração de NO na B. Vamos descobrir quanto que vale o A e o B, para ver se realmente vai dar 2 e 2, tá? Como que a gente faz isso? Comparando uma linha com a outra, tá? Então, e como eu não posso calcular o A e o B ao mesmo tempo, então eu vou separar, ó, velocidade, concentração de H2 na A, e aqui velocidade, concentração de NO na B. E o K? Por que eu não coloquei o K? Porque o K é constante. Ele tem sempre o mesmo valor. A única coisa que pode modificar o valor do K é a temperatura, tá? Se a temperatura muda, muda o valor daquele K, tá, pessoal? Tá? Muda a temperatura, muda o valor do K. Mas como aqui não aparece temperatura, então o K vale sempre a mesma coisa para nós. Então, vamos descobrir quanto que vale o A? Para eu descobrir o A, eu tenho que trabalhar com a concentração de hidrogênio. Que linhas eu vou escolher da tabela? As linhas em que o NO é constante. Ó, eu vou calcular o H2, mas escolho as linhas que o NO é constante. Ou seja, o cara que eu não estou calculando tem que ser constante. Então, se eu olhar, ó, a primeira e a segunda linha, o NO é constante. Então eu vou usar a primeira e a segunda linha para calcular o hidrogênio. Daí, observe que daqui para cá, ó,
aconteceu o que, pessoal? Dobrou. Passou de 1,8 para 3,6. Quando lá dobrou, o que aconteceu com a velocidade? Passou de 3 para 6. Então, a velocidade também dobrou. Pega essas duas informações e traz para cá. A velocidade dobra quando a gente dobra a concentração do hidrogênio. Então, aqui, ó, ficou 2 na 1 igual a 2 na A. Cortei as bases e acabei de descobrir que o A vale 1, ó. Tá? Vamos calcular o NO agora? Então, para eu calcular o NO, quais linhas eu vou escolher? As linhas em que o hidrogênio é constante. E em quais linhas o hidrogênio é constante? É constante, pessoal, na segunda e na terceira. Lembrando que essa última eu não posso pegar, porque eu não sei o valor aqui, tá? Então, pessoal, segunda e a terceira o hidrogênio é constante. Então, eu vou usar essas para calcular aqui. Daí, olha o que aconteceu com o NO da segunda para a terceira linha. Ó, aqui é 1,2 vezes 10 a menos 3, aqui é 2,4 vezes 10 a menos 3. Então, aqui ficou multiplicado por 2. Quando ali multiplicou por 2, olha o que aconteceu com a velocidade. Passou de 6 vezes 10 a menos 5 para 24 vezes 10 a menos 5. Não ficou vezes 4, né? 6 vezes 4, 24. Então, essas duas informações traz para cá. Então, a velocidade fica 4 vezes o que era quando dobra a concentração do NO. Então, aqui, ó, 2 ao quadrado é igual a 2 na B. Então, ó, cortei as bases, B é igual o quê, pessoal? Igual a 1. Então, a equação da velocidade não é desse jeito aqui, tá? Vamos, então, pessoal, apagar, porque não é desse jeito. Vamos deixar, pessoal, certinha aqui, tá? Então, ó, velocidade K, concentração do H2 na 1 e a concentração do NO ao quadrado. Te pergunto o seguinte: é elementar aquela reação? Aquela reação lá é elementar? Lembra que nós explicamos agora há pouquinho? Quando que a reação é elementar? Quando, moçada, a ordem aqui, que é os expoentes, for igual aos coeficientes. Ó, para o hidrogênio o coeficiente é 2 lá, e aqui é 1. Então, aquela reação não é elementar. Aquela reação ocorre em etapas. Tá, então onde é que saiu esses expoentes? Estes expoentes saíram da reação que ocorre em uma etapa lenta, tá? Então, se me pedisse, a questão não pede, tá? Mas se a questão pedisse, como que seria a reação? Tu teria a reação assim, ó, H2 mais 2NO. H2 mais 2NO, tá certo? E daí aqui, pessoal, iria formar o quê? Os produtozinhos ali, tá? Que provavelmente seria o seguinte, ó, N2O aí, pessoal, tá certo? Ó, N2O mais H2O. Provavelmente seria isto aqui os produtos, tá?
Tá, mas não pede isso na questão. Vamos em frente. Eu tenho que descobrir o valor do x, tá? Para eu descobrir o valor do x, que é a velocidade, antes eu vou ter que descobrir o valor desse k. Tá certo? Quanto vale o k? Para eu poder descobrir quanto que vale a velocidade. O exercício podia ter dado o valor do k, mas não deram. Então, eu escolho qualquer uma dessas linhas e substitui. Qualquer linha. Qualquer uma das linhas ali tu pode escolher. Então, eu vou escolher esta aqui, ó, tá? Vamos substituir esta linha ali. Então, vamos substituir aqui para ver como que vai ficar, então. A velocidade, ó, 3 vezes 10 na menos 5. Valor do H2, tá certo? Ó, 1,8 vezes 10 na menos 3, elevado na 1. Daí, opa, cadê aqui, pessoal? O K, né? Que é o que a gente quer descobrir. Daí, ó, vezes a concentração do NO. 1,2 vezes 10 na menos 3 elevado ao quadrado, moçada, tá? Isto aqui vai ficar 3 vezes 10 na menos 5, o K, 1,8 vezes 10 na menos 3, vezes, moçada, 1,44 vezes 10 na menos o que? Na menos 6. Então fica, ó, 3 vezes 10 na menos 5 igual a K vezes 2,592 vezes 10 na menos 9. Quanto que vale o K? 3 vezes 10 na menos 5, dividido por 2,592 vezes 10 na menos 9. Isto aqui é igual a 1,157 vezes 10 na o quê? Na 4. Lembre que esse 10 na menos 9 vai para cima positivo, tá? Então, menos 5 com mais 9 ficou na o quê, pessoal? Na 4. Agora podemos descobrir o valor do o quê, pessoal? Do x. O que vamos ter que fazer agora? Pegar os valores desta linha e substituir na equação, tá certo? Então, ó, velocidade K, concentração de H2 na 1, vezes a concentração de NO ao quadrado. Então, ó, a velocidade é x. O K acabamos de descobrir, 1,157 vezes 10 na 4, tá? Valor do H2, ó, 3,6 vezes 10 na menos 3, elevado na 1, vezes valor do NO, 3,6 vezes 10 na menos 3 ao quadrado. Daí, fez essa continha toda, moçada, e a gente acaba descobrindo que a velocidade é igual a 54 vezes 10 na menos o que, pessoal? Na menos 5. Então, a questão 12 tem como respostazinha letra o que, pessoal? Letra B. Meus lindos, até a correção de todos os exercícios.